da comunidade volta ao normal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto de Lucas, dando continuidade ao ensino que a gente tem já há mais de um ano trazido aqui para a comunidade. A gente está, domingo após domingo, trazendo exposições aqui sobre o Evangelho de Lucas. E hoje a gente dá continuidade a partir do versículo 14 até o versículo 18. Quero me alegrar também com os irmãos. O pastor Léo fez uma menção muito importante. A gente está fazendo essa semana 29 anos de comunidade. Que bênção, né? A gente já esteve tão distante, né? Que alegria poder celebrar, a gente ter esse tempo aí. Então, que você também esteja se alegrando de fazer parte desse tempo, que foi tem sido um tempo tão especial na vida de tantas pessoas, na vida da minha casa, na vida vida da igreja. Então, parabéns para você também, uma alegria grande. E essa semana se iniciam as comemorações. Vamos lá? O Jerônimo consegue projetar para mim aqui, por favor? A gente pode ler junto, gente? Vamos lá? Pode começar. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus, a lei conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia, é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Até aí. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que dia após dia traz vida aos nossos corações, traz ensinamento para que a gente possa, cada dia, Senhor, ficar mais parecido com o teu Filho. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso em nosso meio, tem trazido ensinamentos, admoestação, tem cuidado de cada um de nós na medida que cada um precisa. Senhor, fala aos nossos corações, que a gente possa exaltar o teu nome, glorificar o teu nome através dos ensinos das Escrituras. Não permita, Senhor, que a gente seja pedra de tropeço para esse rebanho. Que o Senhor possa acompanhar conosco e que seu nome seja exaltado em todo o tempo. Amém? Então, meus irmãos, contextualizando um pouquinho do que está acontecendo, na semana passada o Dani trouxe a parábola que antecede esse texto. Logo depois a gente tem a parábola também do Lázaro, que é uma parábola que é muito conhecida. Então a gente está no meio de exposições que Jesus já tem o seu ministério reconhecido. A oposição não é mais uma oposição de desconhecimento, e sim uma oposição eficaz. Existe sim uma oposição formada já com ideal a pessoas que entenderam que Jesus estava falando que era o Cristo e rejeitaram completamente essa ideia. Então esse contexto dessas parábolas tem muito a ver com os fariseus, que estavam ali, que eram pessoas, que era um grupo político entre os judeus, que tinham grande prestígio, porque tinham aparência de piedade, mas na verdade Jesus traz a denúncia nas parábolas e nesse texto, especificamente falando que os seus corações já estavam distantes dele há muito tempo. Então, existe uma denúncia severa de Cristo, falando que aquelas pessoas que eram tão valorizadas por aquela sociedade, na verdade já haviam se distanciado há muito tempo do propósito eterno de Deus. Então, Jesus encontra-se já no final do teu ministério. Os especialistas vão dizer de 2 anos e meio a 3 anos já de ministério iniciado. A região sugerida é a região da Pérea, que era uma região que fazia
dos peregrinos que iam para Jerusalém, e dessa forma a gente tem a saída de Jesus a Jerusalém. Em Lucas 9 a gente viu que Jesus relata que está indo para Jerusalém. E em Jerusalém se dá todo o final do ministério terreno de Jesus, a sua morte, ressurreição e essa história que a gente já conhece um pouquinho. Então, na parábola da semana passada, o Dani expôs de forma muito especial, assim, muito amorosa, cheia de piedade. E a gente teve a oportunidade de verificar aspectos tão importantes, mas que, na verdade, denunciam que o coração daquele grupo, que era tão valorizado, não estava no local que deveria estar. Desde o capítulo anterior, o capítulo 15, Lucas relata com muita ênfase as parábolas de Jesus. E isso nos também chama a atenção. São 3 ou 4 parábolas já em seguida. A gente vai ter uma parábola grande logo em seguida também desse texto. E esse texto fica mais ou menos numa conclusão da parábola anterior e vai dar continuado para essa nova parábola. Mas é um texto que é pouco pregado, porque na verdade é uma continuidade do que vem antes e vai dar processo para o segundo. Mas eu peço para os irmãos que tenham bastante atenção, porque eu fui tão ministrado por esse texto que não é tão pregado. Eu tive a oportunidade nessa semana de ser tão ministrado pelo Senhor, de poder refletir onde meu coração estava, de poder trazer um alento para a minha alma e poder trazer essa verdade que me é tão verdadeira, que me traz alegria. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu peço aos irmãos que eu vou começar essa exposição de um pouquinho diferente do protocolo. Eu, pensando numa ilustração, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, eu escrevi um conto verdadeiro. E eu passei boa parte do meu tempo preparando essa mensagem, pensando sobre esse texto. Eu não tenho pretensão de falar aos irmãos um conto como de C.S. Lewis, mas, na verdade, trazer uma reflexão. E apesar de ser uma história que para a gente é tão ouvida há tanto tempo, mas que, na verdade, conduz a nossa fé ao local que deveríamos estar. E é um chamamento para que a gente, como igreja, não se perca, porque às vezes a gente pode ter a aparência de crente, mas o nosso coração está distante do Senhor já há muito tempo. Infelizmente, a gente tem visto o esfriamento de tantos irmãos que a gente julgavam ser piedosos e que têm se distanciado do Evangelho, do Reino e do Rei. Então, voltando ao contexto, para a gente conversar um pouquinho sobre esse conto verdadeiro, os fariseus faziam forte oposição a Jesus. O texto ali diz zombavam, no original quer dizer um processo de zombamento que já era contínuo, então não significavam que eles estavam caçoando do que Jesus estava falando ali agora. Eles estavam falando com verdade que realmente eles sabiam que eles não acreditavam no ministério de Jesus. E dessa forma, tem um processo de zombaria entre o povo judeu. Os especialistas vão dizer que do próprio assoar o nariz é como um tipo de escárnio total, assim, de torcer o nariz, de como fosse escarrar no chão, sabe? Um tipo de zombaria muito severa. Só que, na verdade, Jesus denuncia uma verdade velada naqueles rostos piedosos. Denuncia a verdade que no coração deles só havia trevas. Denuncia que aquela verdade não era a verdade do Pai. Então, esse é o contexto. E a partir disso eu queria conversar um pouquinho sobre essa ilustração que se alongou um pouquinho. E eu peço a atenção dos irmãos para que a gente possa ouvir. Então, aos irmãos que já me conhecem, eu gosto muito de filmes de guerra,
coisas medievais. Então, na verdade, quando comecei a construir essa ilustração, pensei nisso, de trazer uma ilustração como se fosse realmente uma história, mas acabou saindo um pouquinho do caminho. Mas eu queria que os irmãos conversassem um pouquinho também com isso e tivessem a paciência comigo. Vamos lá. Em um tempo muito longínquo, havia um grande e justo rei. Ele era conhecido por seu poder, por sua autoridade e, acima de tudo, por sua justiça. Em toda a terra não havia rei como ele. Seu reino era vasto, belo, extremamente próspero. Existia a plena harmonia. Tudo existia sob a palavra do rei. E nada precisava lutar para permanecer de pé. A terra produzia sem esforço. Os rios corriam sem violência. O trabalho não era peso. Era alegria compartilhada entre todos os que respiravam. Em um dos dias mais importantes da fundação desse reino, um homem e uma mulher foram nomeados pelo próprio rei como guardiões de um local muito especial dentro dos seus domínios. Eles passaram a viver e trabalhavam sobre as ordenâncias e cuidados direto do próprio rei. Não conheciam a desconfiança, nem a culpa, nem a vergonha. Todos os dias, o rei justo e fiel ia ter com eles e caminhava entre os seus, não como uma ameaça, mas tendo com eles um convívio maravilhoso. Sua voz não causava medo, causava descanso. Viviam livres porque confiavam, e confiavam porque conheciam o caráter do rei. Não havia necessidade de esconder-se, não havia razão para defender-se. A obediência não era prisão, era expressão do próprio amor do rei. No reino, tudo tinha lugar, tudo tinha ordem, tudo tinha sentido. O rei era o centro e eles se alegravam nisso. Ninguém desejava outro governo, porque nada faltava quando o rei reinava. Em um episódio trágico e infeliz, houve uma grande rebelião nesse reino. Os guardiões escolhidos pelo rei deram ouvidos e foram profundamente enganados por um vilão abominável. Esse vilão era conhecido por espalhar confusão e distorcer a verdade. Com palavras bem escolhidas e promessas vazias, ele semeou dúvidas entre onde antes havia somente a confiança. Ao darem ouvidos àquele engano, os dois guardiões iniciavam uma grande rebelião. Não apenas contra uma ordem que já havia sido estabelecida, mas uma grande rebelião contra o próprio rei. Com consequência dessa rebelião, o reino passou a viver uma guerra longa, distante e extremamente sangrenta. A morte chegou e teve espaço e dava sinais que não sairia da terra nunca mais. O que aquele terrível vilão não sabia é que o próprio rei, que já conhecia o desfecho de tudo, antes mesmo que suas obras visíveis fossem estabelecidas, nada o surpreendeu, nada escapou ao seu governo. Antes que a rebelião acontecesse, antes que a desobediência fosse concebida, o rei já havia determinado o destino do reino e preparado um plano de resgate para aqueles que se perderam no caminho. Para dar início a esse plano de resgate, o rei nomeou generais e soldados valentes para o seu exército. Separou um povo, organizou suas fileiras e trincheiras e os enviou ao longo de todo o período como instrumentos dos propósitos do próprio rei para a batalha. E dentre eles, o rei escolheu um líder para conduzir esse povo separado, não como salvador, mas como sinal, como preparo, como um anúncio de algo muito maior que ainda viria. Entretanto, com o passar dos anos, esse povo separado não se distanciou
do motivo principal daquela rebelião. E algo ainda maior, ainda mais sujo, começou a ganhar muito espaço dentro do coração deles. As dificuldades da guerra não os deixaram apenas cobertos de poeira, sangue e suor. Eles os deixaram distante do reino e, mais ainda, distantes do próprio rei. O coração deles, pouco a pouco, se acostumou à distância. Longe do palácio, criaram as suas próprias regras, seus próprios valores, suas próprias formas de viver. Ainda falavam do rei, ainda usavam seu nome, ainda se diziam parte do reino, mas já não sentiam saudade do reino, já não ansiavam pela presença do rei verdadeiro. Pouco a pouco, perderam a aparência do rei, já não carregavam mais o rosto, o caráter, nem o coração daqueles que pertencem ao rei. Depois de um longo período de silêncio do rei, um silêncio que durou muitos anos, o rei, movido por tamanha misericórdia, quando chegou o tempo que ele havia proposto, enviou a única solução que seria capaz de resolver aquela rebelião definitivamente. Como arma secreta, ele enviou o seu próprio filho. Não um mensageiro, não um general, não um emissário distante. O filho foi enviado para conduzi-los de volta para perto do rei. E para anunciar que um novo tempo havia chegado para aquele reino. O filho era a expressão exata do próprio rei. Tinha a mesma autoridade, o mesmo coração, a mesma justiça. Ele não veio com palavras de humilhação para aquele povo que se distanciou, mas com palavras de restauração. Não veio para destruir, mas para dizer a verdade. Ele era a própria verdade. Ele veio declarar que eles precisavam se purificar antes de entrar novamente na cidade. Entretanto, havia um problema muito profundo. Durante os longos anos de guerra, o filho havia crescido. Muitos combatentes nunca tinham visto seu rosto já adulto e não o reconheceram. Conheciam o nome do rei, conheciam a história do palácio, conheciam os antigos leis do reino, mas o coração nunca havia reconhecido o próprio filho. Alguns deles, ao ouvirem a voz do filho, sentiram algo se quebrar por dentro dos seus corações. No tom da voz, e ele tendo o mesmo cheiro do rei, reconheceram que o filho possuía a mesma autoridade do pai. E que ele abriria o caminho para aqueles que pudessem retornar para casa. Abaixaram suas cabeças, se sentiram profundamente arrependidos e foram tomados caminhos para longe do rei bondoso. E passaram a seguir o filho. Entretanto, os que se intitulavam os mais importantes dentre eles, olharam para o filho com desconfiança. Não porque eles estivessem limpos, eles propriamente não estavam limpos. Não porque a denúncia do filho sobre eles estivesse errada, mas porque esse povo já não queria mais voltar a viver sob o governo do rei. Riram, zombaram, questionaram sua autoridade. Não porque o filho estivesse denunciando verdades sobre o que havia em seus corações, mas porque estava longe demais para eles mesmos voltarem para casa, sem que o próprio filho os desse a ajuda necessária. Eles rejeitaram o chamado para voltar para casa, rejeitaram o próprio rei. Por causa disso, o filho não foi apenas rejeitado, ele foi humilhado. Aqueles que haviam sido chamados desde o início para serem generais e soldados do reino, aqueles que deveriam reconhecê-lo e protegê-lo, foram os mesmos que o prenderam. Eles não suportaram a sua voz, não aceitaram a sua autoridade.
e decidiram tentar silenciá-lo. O filho foi entregue como se fosse culpado, apesar de não haver nele injustiça alguma. Foi ferido, foi torturado, foi tratado como inimigo do reino por aqueles que diziam defendê-lo. Então, o filho morreu. Durante 3 dias, o silêncio voltou a cobrir a terra. 3 dias em que parecia que a verdade havia sido vencida. 3 dias em que muitos pensaram que o rei havia sido finalmente derrotado. Mas o que eles não sabiam é que o filho não estava sendo derrotado. Ele estava se entregando. A sua morte não foi acidente, foi pagamento. Pagamento pela rebelião antiga, pagamento pela sujeira acumulada no longo de guerra, de toda a guerra. Pagamento pelo coração distante do povo. O filho se entregou no lugar deles. E então, no 3º dia, aquilo que parecia o fim se revelou o começo. Por causa da sua justiça perfeita e porque nele não havia pecado algum, a morte não pôde retê-lo. O filho voltou à vida em seu verdadeiro esplendor. E com sua vida restaurada, ele abriu novamente o caminho que havia sido fechado por aquela rebelião antiga. Um caminho não marcado por mérito, nem por força, nem por orgulho, mas um caminho de retorno. A partir daquele sacrifício, todo aquele que aceitasse ser conduzido pelo Filho, poderia voltar para casa, para ter acesso ao próprio Rei. Ainda não por estar limpo, mas por confiar naquele que se entregou por eles. Não por conhecer as antigas leis do reino, mas por seguir o caminho da vida que o Filho agora conduzirá. Alguns continuam zombando, mas outros, ao olharem para o Filho vivo, finalmente reconheceram. O rei não havia perdido seu reino. O reino havia sido resgatado. E o caminho para casa não passava mais pela força da guerra, mas pelo Filho que se entregou por amor. E assim, essa história vai terminando de um jeito muito diferente de todas as outras histórias. E nos próximos capítulos, ainda teremos detalhes de um desfecho tão esperado. O reino não foi restaurado porque o povo venceu a guerra. O reino foi restaurado porque o Filho venceu a morte. Não foram os combatentes que abriram o caminho de volta. Foi o herdeiro que se entregou como pagamento. Não foi a fidelidade do povo que trouxe restauração. Foi a justiça do próprio Filho. Agora o Filho vive. E vivendo, conduz de volta os filhos ao Rei. Não os mais fortes, não os mais dignos, não todos aqueles, mas todos aqueles que confessam que Ele é o Senhor do reino. A esses, Ele conduz pelo caminho da vida, um caminho aberto pelo sacrifício, selado pela vitória e sustentado pela graça do próprio Rei. Irmãos, isso é triste demais. Um povo que foi separado e não reconhecer o próprio Deus encarnado, que trouxe saída para a solução do pecado, que trouxe saída para aquela rebelião antiga, mas que não existia de salvação se não fosse pelo próprio sacrifício de Cristo. Então esse é o motim que está sendo criado contra o próprio Deus, e aquele povo que se dizia tão piedoso e tão próximo da verdade, não consegue reconhecer e pelo próprio coração voltado para o mal, decide não reconhecer que Cristo é o próprio Senhor, que Jesus não é o próprio Deus.
Isso tem uma implicação direta, porque esse grupo não reconhece a Cristo. Prende, humilha, tortura e tentam calá-lo. Só que pela graça do nosso Senhor, o nosso plano de redenção estava bem traçado. E acho que eles não tinham nem a noção disso, porque se diziam tão piedosos, mas não conseguiram reconhecer aquela promessa que há tempos havia sido predita pelo próprio Deus nas suas Escrituras. A gente conversou já algumas vezes, no Velho Testamento, existem mais de 300 profecias sobre a vinda do Messias, a vinda desse Cristo, que haveria de padecer, mas que através da vinda desse Messias, o povo, a aliança com o próprio Deus seria restaurado. E eles, cheios de arrogância, orgulho e falsa piedade, não conseguiram conviver com aquele que estava no meio deles e era a própria verdade. Entendem, irmãos, a oportunidade que aquele povo que havia sido separado perdeu de estar com o próprio Deus em comunhão? Isso para mim não é motivo de raiva, mas é motivo de uma compaixão tremenda, porque a Bíblia relata o coração deles de ferozes, né? O próprio escândalo dos fariseus nesse texto tem a ver com a parábola anterior, que Jesus denuncia a avareza dos seus corações. Então eles estavam distantes há muito tempo. Mas como um povo separado, como um povo que ansiava tanto a vinda desse Messias, pode chegar tão longe do próprio Mestre? E eles já sendo equipados com as próprias Escrituras, eles já sendo equipados e podendo desfrutar das Escrituras, não conseguem entender a promessa revelada que é o próprio Deus. E isso nos faz trazer para o nosso contexto hoje. Quantos irmãos, quantas pessoas com cara de piedade têm se desviado da verdade? Quantas pessoas no meio da igreja pública têm se tornado motivo de escândalo, mas que na verdade nunca tiveram o coração voltados ao próprio Rei? E isso, infelizmente, é muito cotidiano. Se a gente pega hoje as redes sociais, a internet, mesmo que a gente não tenha um vínculo próximo, é muito comum todos os dias a gente poder ouvir de escândalos. Isso é muito triste. Cremos que a imagem da igreja santa, a igreja mística do Senhor Jesus, nunca se abala. Essa verdade permanecerá eternamente, porque assim o próprio Deus a fez. Mas a imagem e o testemunho dessa igreja tem sido deteriorado. Infelizmente, por pessoas que têm nos corações algo que está muito distante do próprio Deus. Às vezes com cara de piedade, às vezes com cara de teologia boa, às vezes com cara de boas obras, mas que na verdade fede a enxofre, exala cheiro de fossa. E isso é um alerta para nós como igreja, para que a gente tenha o cuidado de averiguar por onde passa e que cuide dos nossos corações para que a gente não se perca no meio do caminho. Cremos num Senhor que é poderoso e tem completado aquela obra que um dia te prometeu. A gente crê nisso. A gente crê que naquele grande dia, quando a gente estiver face a face com o próprio Cristo, a gente vai o ver de forma tão plena, que a gente vai chegar a um processo de um galardão abençoado, com uma imagem próxima do próprio Filho. Isso é uma promessa, e eu confesso aos irmãos, essa é a promessa que traz mais esperança ao meu coração. Quando os dias estão duvidosos, quando os dias estão sombrios, quando os dias estão às vezes sem propósito,
eu lembro para o sacrifício daquela cruz. Eu lembro da promessa que foi feita, onde o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E esse é o caminho que a gente não pode se distanciar, meus irmãos. E o próprio Cristo, ali naquela roda de escarnecedores, denuncia o coração daqueles fariseus, falando que vocês se empenham tanto em ter essa cara de piedade, vocês falam que são melhores porque fazem boas obras, vocês respeitam a tradição e os costumes farisaicos. E Deus fala para eles, o próprio Deus, que o seu coração está longe do Pai. Então, irmãos, que a gente tenha, em primeiro lugar, um autoexame de como está o seu coração nessa noite. Talvez, não como os fariseus, porque de forma pensada, o próprio Sproul relata isso em série de sermões sobre Lucas, falando que eles já haviam sido forçados pelo próprio consciente a negar esse Cristo. Não era uma dúvida mais concernente, e sim uma verdade que eles decidiram rejeitar. Talvez o seu coração não esteja dessa forma, mas às vezes o Senhor está falando contigo que alguma coisa precisa ser restaurada para que o seu caminho de volta para perto dele possa ser de novo alcançado. Não como processo de salvação, porque a gente crê que uma vez que a gente foi salvo, todo o sacrifício dele foi válido de uma vez por todas. Mas sim uma reconexão, que às vezes a gente pode deixar o tempo passar e a gente deixa que a nossa alma fique esfriada. E talvez você se encontre assim nessa noite. Talvez você tenha passado dificuldades, talvez você não tenha encontrado solução para voltar para casa. Mas o que eu quero te lembrar, com muita esperança, é que aquele sacrifício do filho do próprio rei já te conduziu para casa de volta. Você não mais precisa ter medo do preço do teu pecado. Aquele escrito da dívida já foi há muito tempo rasgado. E na verdade, isso traz para nós um grande motivo de júbilo e alegria. Porque a gente se encontra novamente como família do próprio Deus. Isso é um privilégio, irmãos, que se a gente conseguisse ter noção todos os dias dessa esperança, tenho certeza que a nossa vida passaria com muito mais intensidade e alegria. Porque às vezes a gente esquece, a gente se preocupa com tantas as coisas do reino e se esquece do próprio rei. Às vezes o trabalho, às vezes o cuidar da casa se torna motivo de pecado. Às vezes se torna motivo de não desfrutar do próprio rei e ir um pouquinho mais além, de acabar criando uma nova rebelião com o Senhor. E a gente não pode perder a oportunidade de desfrutar do que o Senhor conquistou para nós como igreja na cruz, meus irmãos. Isso é uma vitória muito bem estabelecida. Uma vitória que precisa ser celebrada. Hoje a gente vai trazer a memória através da Santa Ceia. Mas isso precisa ser relembrado todos os dias da nossa vida. Com qual tamanho preço a gente foi comprado. Que custou caro. O próprio Filho se entregou. O próprio Filho morreu. O próprio Filho se distanciou por um tempo do próprio Rei, para que a gente tivesse a oportunidade de ser reconduzido para aquela grande família, onde existe um primogênito e uma multidão de santos que um dia tem a promessa de se tornarem parecidos com Jesus. Não se perca, meu irmão. Não se deixe seu coração turvo. Não se deixe com um coração que às vezes não encontra local de paz e descanso. Mas que o seu descanso seja o próprio Senhor.
porque Ele te comprou, Ele se entregou por você. Seguindo o texto, Jesus expõe tamanha incredulidade daquele povo e traz um pecado ainda mais severo, porque eles se diziam detentores da lei, pessoas que eram valorosamente, conheciam a lei e cumpriam seus mandamentos. Mas, com o passar dos anos, a lei dada por Moisés já não foi mais suficiente. E eles começaram a construir tradições orais e o próprio conceito dessa tribo separada, e começam a interpretar de forma leviana as Escrituras. Não de forma, a Bíblia denuncia que não foi de forma espontânea, mas sim uma forma pensada para o mal. E sim, eles começam a trazer esse pensamento de coisas que se distanciavam da própria palavra de Deus, que eles que eles tinham a aparência de julgar a ser a coisa mais importante. E na verdade, Jesus traz a denúncia que os seus corações estavam distantes do próprio Mestre. Talvez isso, para você, não seja um motivo de celebrar todo dia, porque isso às vezes já fez tanto sentido no teu coração, que você fala assim, tá bom. Mas você tem noção, meu irmão e minha irmã, do que esse sacrifício trouxe de benefícios para você e para mim? Você consegue elencar na sua cabeça aí? A quantidade de benefícios que aquele sacrifício trouxe para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja? A gente vai poder celebrar uma eternidade com o nosso Senhor por conta daquele sacrifício. A gente vai poder chamar de novo de Pai o próprio Rei. A gente vai ser conduzida para uma nova cidade, daquele reino que já foi inaugurado, mas que a gente vai ver um dia se cumprir tudo o que havia sido proposto. Isso não são detalhes de um filme, não são detalhes de um conto, mas são verdades do próprio Deus que se fez carne e andou nessa terra, que trouxe acalanto para um bando de pessoas que não tinham nada em comum e os trouxe para ser os seus discípulos. Pescadores, pessoas simples da sociedade, pessoas que não tinham nada de especial, foram escolhidas para o próprio Deus para fazer a maior revolução que esse planeta já viu. A gente ouve muito falar dos avivamentos tão primorosos que a gente teve durante toda a nossa história, o avivamento dos Estados Unidos, tantos piedosos, o avivamento da Inglaterra, mas não existiu avivamento maior, não existiu processo maior de expansão como o do primeiro século, onde o próprio Deus caminhou com pessoas simples, indoutas, pessoas que não tinham poder de convencimento a ninguém, mas que pela graça do próprio Deus foram escolhidas e levaram esse evangelho até o meu dia e o teu dia. E através da pregação desse evangelho, que é loucura para tantos, a gente foi de novo reconduzido à casa do Pai. Então, irmãos, eu espero que o meu coração emocionado, porque está emocionado, te traga uma falsa percepção do tamanho dessa verdade, que não pode ser entendida apenas na cabeça. Uma falsa percepção que é apenas razão, mas que essa convicção invada as tuas entranhas,
que essa convicção te leve a passar pelo dia mal. Que essa convicção te faça se reerguer quando nenhum caminho mais proposto encontra-se solução. Que esse Cristo, aquele mesmo pregado naquele madeiro, que andou no meio daquele povo, foi rejeitado por aquele povo que era o guardião da palavra de Deus. Que esse sacrifício faça sentido para a tua vida todos os dias. E que a gente possa se relembrar, não uma vez por mês na ceia, mas ao acordar, ao nos alimentarmos, ao nos dormirmos, ao desfrutarmos da nossa família que foi dada por Ele. Esse apontamento que Jesus denuncia sobre os fariseus, por conta de estarem alegando que estão respeitando a lei, mas que na verdade estão longe da lei, e ele vai falar que nem um tio da lei passará. Existem debates calorosos teológicos sobre esses assuntos, mas o motivo principal dessa denúncia não tem a ver com o espaço da lei para a igreja, que isso tem todo o propósito e é devido para que possamos conversar. Mas a denúncia do próprio Cristo nesse texto está dizendo que vocês estão se vangloriando tanto da lei que vocês pregam, mas na verdade nem a lei vocês conseguem respeitar. E faz uma denúncia severa contra o adultério. A lei aponta para o pecado. Calvino vai dizer que tem 3 aspectos para a gente entender a lei no meio da igreja, no processo do novo tempo com o Senhor Jesus. Calvino, e eu acho que o mais importante é porque a lei acaba apontando para uma solução que não existe como possibilidade de cumprimento. O próprio Paulo, ao relatar a carta aos Gálatas e também em Romanos, vai dizer que é impossível você respeitar todos os parâmetros da lei, porque na verdade o seu coração já nasceu em pecado, então não existe essa possibilidade. E a lei aponta para esse pecado e traz esse chamamento para a graça do próprio Cristo, que é a única solução para que nós fôssemos novamente reconduzidos ao Pai. E ser reconduzido ao Pai, irmão, não tem nada a ver com vir na igreja domingo. Ser reconduzido ao Pai não tem nada a ver com fazer boas obras. Ser reconduzido ao Pai não tem nada a ver com passar a andar como crente. Ser reconduzido ao Pai quer dizer que o seu pecado já tinha te condenado há muito tempo ao inferno. Que você já nasceu condenado, mas que pelo sacrifício você novamente foi reconectado. É isso, meus irmãos. Os preceitos do Senhor continuam inalterados. A lei tem esse papel de denunciar o pecado que continua aflorando. Usamos a lei, usamos os 10 mandamentos expostos para trazer um alerta que existe uma forma de agradar o próprio rei. Não mais que o que está escrito na lei nos conduzirá de forma plena, porque Paulo alerta isso que é impossível. Não existe reconexão pela lei porque é impossível cumpri-la. Mas a lei aponta e denuncia o teu pecado e o meu pecado. E você sabe do teu pecado. Tu sabe o que tem te afligido. Tu sabe do que tem te afastado do próprio Deus. Tu sabe das coisas que tem no coração e que tem sido motivos do seu distanciamento. Como os guardiões daquele lugar bonito lá do início da história, se afastaram e se esconderam quando deram ouvidos àquele vilão enganador. Você sabe que o seu pecado é tamanho igual daquele povo lá, do primeiro Adão. Que você mesmo,
a gente ousa brincar, né? Ah, um dia chegar no céu, vou pegar o Adão de pancada, né? Você faria igualzinho. Ele era só um representante teu. Tu faria igual. E é isso, meus irmãos, que eu gostaria de trazer para a nossa comunidade hoje, nessa noite. Eu agradeço ao Senhor que através desses textos, que tem tamanha sabedoria, onde a gente viu o próprio Jesus sendo rejeitado pelos seus, denunciando aquele povo hipócrita, um povo que se dizia valoroso, mas que tinha suas entranhas um fedor de enxofre. Esse texto que infelizmente não é tão pregado, porque as parábolas acabaram se tornando mais fáceis da gente expor pela quantidade, mas que tem tamanha verdade, porque diferente dessa tentativa de conto, é a palavra do próprio Deus, escrita, revelada e cumprida no próprio Cristo. E é isso que eu quero te trazer nessa noite de reflexão, mas de alegria, nesta noite que a gente vai celebrar o sacrifício de 2000 anos, sacrifício esse que foi previsto e predito desde Gênesis até o Apocalipse, quando ele vem em glória para redimir a sua igreja. E que você se alegre nessa noite junto comigo, que você traga do teu coração, que você tenha a oportunidade de desfrutar dessa reconexão, porque o preço foi pago, a alegria foi restaurada. O próprio Cristo morreu por você, mas o principal, Ele vive. Ressuscitou ao terceiro dia, está sentado do direita do Pai, onde vai te esperar para te receber naquele grande dia. E essa promessa, você não perde no teu coração, meu irmão. Não perca essa verdade, não acabe se distanciando, achando que é só uma historinha, um conto. Porque essa é a verdade que vai mudar a nossa vida dia